Compre ativos quando todo mundo estiver vendendo e venda ativos quando todos estiverem comprando. Fala pessoal, JM Educação Financeira, tudo certo com vocês? Estamos aqui hoje para mais um vídeo do canal sobre educação financeira e no vídeo de hoje vou ensinar a vocês a como analisar uma ação. A maioria dos investidores, quando entra no mercado de capitais, compra as suas ações, escolhem seus papéis, seus ativos a partir do preço. Foi assim comigo, é assim com você. E é por isso que é tão importante, de fato, a gente buscar esse conhecimento, como você está buscando aqui nesse vídeo, de como analisar uma ação de maneira correta. A análise de uma ação se divide em dois tipos, sendo eles o quantitativo, que é em relação a números, e as qualitativas, que é em relação à gestão, em relação a projetos. E aqui a gente vai ver tanto as quantitativas quanto as qualitativas. As quantitativas são elas, o CAGR em relação aí ao crescimento da empresa, a margem líquida, ou seja, o seu lucro menos os seus custos, suas despesas, o ROI, que é em relação à rentabilidade daquela empresa, quanto está sendo rentável, quanto ela ganha a partir dos seus produtos ou dos seus serviços, o PL, que é o preço sobre o lucro da empresa, ou da ação. E por fim a gente vai ver sobre P sobre VP, que é o preço sobre o valor patrimonial da empresa, que é outra métrica também importante dentro das quantitativas. E muitas vezes, pessoal, a gente acaba se apegando somente a esses números, somente a dados, e esquece de olhar, por vezes, em relação aos dados qualitativos. E assim, eu ouso dizer que os dados qualitativos são, por vezes, mais importantes do que os quantitativos. Porém, quando você analisa os dois e cruza, você vê que de fato aquela ação faz sentido ou não. E que de fato os números refletem o capital humano e os projetos dentro daquele determinado ativo. Bom, a gente viu agora e falou dos quantitativos. E agora falando então dos qualitativos. Questão de gestão, quem são os executivos, quem está à frente, o seu CEO, qual é o posicionamento do CEO, como ele lida em relação aos desafios do mercado, em relação aos acionistas minoritários, como que é essa relação entre eles. Segunda coisa, o modelo de negócio, como que é o modelo, qual que é a finalidade? Ele vende um produto, ele vende um serviço, qual é a ideia por trás dessa empresa, qual que é a sua finalidade? Terceira, a questão do setor. Qual o setor que ela atua? É o setor de varejo? É um setor elétrico? É um setor bancário, de instituições financeiras? É um banco digital? E assim por diante, Questão do brand store, que é a consolidação da marca. Como que o mercado vê essa marca, vê essa empresa? Vê com bons olhos? Ou tem dúvida, tem receio, tem aversão a comprar ativos, Aversão nada mais é do que medo, medo da empresa falir, medo da empresa quebrar. Estão também nas qualitativas de inovação e tecnologia. Estamos vivendo hoje no mundo, num boom aí da IA, da inteligência artificial, então as empresas estão na corrida aí para se adaptarem, em relação a essa inteligência artificial, tanto tem para nos auxiliar, mas que de fato precisa ser muito bem usada, muito bem utilizada por nós, e pelas empresas também. E por fim, pessoal, a questão de sustentabilidade e da parte social, na sustentabilidade você está buscando em relação aí à diminuição de emissão de carbono, dependendo aí da realidade, por exemplo, se ela é uma indústria, se ela é uma empresa, em redução de consumo de energia elétrica, por exemplo. E em relação ao social, se tem algum projeto voltado para comunidades carentes, pessoas com algum tipo de deficiência, alguma coisa que de fato vá agregar à sociedade de modo geral. A partir do momento que a gente sabe quais são os aspectos qualitativos, a gente vai passar para a segunda parte do nosso vídeo, que é em relação aos quantitativos, que a gente vai ver de fato análise numérica aqui no computador por meio de um site que eu vou passar para vocês. Então, bora lá. Bom, pessoal, antes de qualquer coisa, já deixa o like no vídeo, Eu tenho até esquecido de pedir isso. Se você não é inscrito, se inscreva,
deixa nos comentários dúvidas, como que você analisa, se você olha essas métricas que eu estou falando aqui, se você olha métricas diferentes, compartilhe com alguém que tem interesse nesse assunto também. Bom, então vamos lá. A partir de aqui, por onde que eu encontro essas informações, essas métricas, Jean? O site chama Status Inverts, né? Fácil, só você vir aqui no Google, digitar Status Invert, é o primeiro que vai aparecer aqui, ó, muito fácil. E aí aqui você tem, né, todas as análises aí em relação a ações, em relação a fundos imobiliários, né, BDRs, tesouro direto, renda fixa, né, aí tem de tudo aqui, é um site bem completo, indico para todo investidor. Bom pessoal, eu já deixei separado aqui algumas empresas para a gente estar olhando, né, os indicadores aí da parte quantitativa dessas empresas, né, por exemplo aqui o Banco do Brasil, Magazine Luiza, né, e a Taesa, né, que é a do setor elétrico aí. Vejam que são de setores diferentes também. A primeira métrica que a gente vai analisar, pessoal, é em relação ao CAGR. Tá aqui, ó, dos indicadores de crescimento. Aí você tem o CAGR aqui das receitas e dos lucros, pessoal. Por exemplo, vamos ver aqui o do Banco do Brasil. Ó, ele tem um CAGR aqui de 17,16%. Então, assim, via de regra, CAGRs maiores que 10%, pessoal, já tem um indicativo de que a empresa de fato tem um crescimento significativo, um crescimento interessante. Então é uma empresa interessante, né? Você já começa a olhar ela com bons olhos já no primeiro indicativo. Tá certo, pessoal? Bom, então o Banco do Brasil aqui, ó, quer ver? Vamos olhar, esse aqui no caso o setor financeiro. Vamos olhar o outro setor de varejo, por exemplo. O Magazine Luiza. Aqui, ó, se você olhar, 18,72%. Bacana, da receita. Porém, quando você olha aqui em relação aos lucros dela, tá negativo. Aí você fala, gente do céu, então a empresa vai quebrar, misericórdia? Não necessariamente, né? Porém, como eu falei, você tem que ficar atento em relação ao setor. Lembra lá nos qualitativos? Porque aqui você está comparando o Banco do Brasil, uma instituição financeira consolidada, e o Magazine Luiza, uma empresa do setor de varejo. Então, assim, diga-se de passagem, empresas do setor de varejo são as que mais sofrem com as flutuações do mercado, com eventos fiscais, né, governamentais, porque estão diretamente ligados com o público final, né, com o consumidor final. Importante dizer, pessoal, que quando você fala de quantitativos, você está vendo o passado da empresa, né, os últimos 5 anos, né, relatório, por exemplo, do ano passado, ou um relatório trimestral, alguma coisa assim do tipo. Você vê sempre o passado. Agora, quando você fala de qualitativos, você vê a visão de futuro, os projetos, as pessoas, né? Fique claro isso. Então a gente vai, depois que a gente viu o CAGR, né, o fator de crescimento, a gente vai ver a margem líquida de crescimento da empresa. Bom, vamos ver aqui o do Banco do Brasil, então, 12,13%. Essa margem aqui, ela tem aquela máxima, quanto maior, melhor. É óbvio que o bom senso acima de tudo. Aqui então, a do Banco do Brasil. Na prática, o que significa isso aqui, esse 12,13%? Por exemplo, a cada R$100 que o Banco do Brasil vende em produto, R$12,03 é o que ele ganha, né? Então essa é a margem líquida, para ficar prático aí para vocês, tá certo, pessoal? Vamos ver a margem líquida também do Magazine Luiza, né? Olha aqui para você ver, 0,97%. Ou seja, a cada R$100 que o Magazine Luiza vende, R$1 só é o que ela ganha. Então você já entende o porquê que o Magazine Luiza deixou de ser a queridinha da bolsa, né? Antigamente o povo, nossa, era doido. Eu mesmo, quando comecei a investir lá em 2020, tive Magazine Luiza e tomei até unir. Então você olha aqui pra você ver, de R$100 até R$1 é a margem líquida dela, né? Esse número aqui traduzido é 0,97%, né? Então assim, convenhamos, não é verdade? Agora vamos ver então, né, o terceiro fator aí, que é o ROI, em relação à rentabilidade daquele papel, né? Onde que você olha aqui, ó, indicadores de rentabilidade, né? Eu voltei aqui para o Banco do Brasil e você olha aqui nos indicadores de rentabilidade. O ROI nada mais é do que o retorno, né? Ou seja, a rentabilidade sobre o patrimônio da empresa. Via de regra também, maior que 10% traduz que a empresa tem grandes chances de ser um papel interessante para você comprar. Por que, gente, você está falando tem chances? Porque não necessariamente. Como eu falei, você tem que olhar
o todo. Você não pode pegar só um dado e falar assim, não, o ROI tá bom, então eu vou comprar porque o ROI tá bom. Olhando só o ROI, você tem que olhar como um todo, né? O ROI tá bom, o CAGR tá bom, a margem líquida tá boa, né? E assim por diante. Então aqui no caso do Banco do Brasil, 17,70%. Vamos ver o ROI do Magazine Luiza, 3,31%. Tô deixando aí nas entrelinhas se o Magazine Luiza é bom ou não pra você comprar, né? Aí você que vai me dizer aí, né? Se você compraria ou não compraria. Você beberia ou não? Lembrei da música, Cristiano. Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Enfim, dito isso então, vamos ver o ROI da Taesa também. Eu fiquei curioso. Olha aqui pra vocês verem. Setor de energia, pessoal. Setor de energia, setor de banco, setor de seguro. Meu amigo, é o filé da bolsa. São esses setores aí, né? Um dos. 24,22%. Né, o ROI dela aí. Aí, olha aqui, se você analisar a margem líquida dela também, 42,82. Quase 50% de lucro líquido, inclusive. Né? Por fim aí, a gente vai ver o PL e o P sobre VP, né? Que esse é o basicão aí que a grande maioria olha, né? Quando vai começar a investir. O PL nada mais é do que o preço, né? O P de preço, dividido pelo L de lucro da empresa, né? Ou da ação. Você pode fazer a conta tanto do preço do valor da empresa, pelo valor do lucro dela, ou por ação, que a conta fica um pouco mais fácil. Muitas vezes a gente leva em consideração esse valor aqui como a quantidade de anos para a gente receber de volta o valor investido. Né? Caso ela mantenha esses mesmos rendimentos aí ao longo dos anos, né? No caso aqui, por exemplo, do Banco do Brasil, se você investir R$100 no Banco do Brasil, teoricamente, seguindo, né, o PL, gastaria aí cerca de 6,8 anos, né, para esses R$100. Depois de 6 anos, teoricamente, esse valor iria virar R$200, entendeu? Via de regra, o PL, quanto menor o valor do PL, melhor vai ser para você comprar, né? E aqui que você vai ver quando a ação tá cara e quando a ação tá barata, né? Eu não vou entrar muito em detalhes porque esse é assunto para outro vídeo, né? Para saber identificar quando a ação tá barata e quando a ação tá cara demais, mas um dos dados que a gente olha em relação ao PL dela. Finalizando, P sobre VP tá aqui também, que é o P sobre VP. Outro indicativo também se a ação tá barata ou se tá cara, né? Que é o preço dividido sobre o VP, que é valor patrimonial. E aí a via de regra aqui é o seguinte: valores de P sobre VP menores que 1, a ação tá barata. Esse indicativo diz para você comprar, né? Não necessariamente você vai olhar só para ele, mas esse indicativo tá ok, pode comprar, a ação está barata. Quando ela tá maior ou igual a 1, a ação tá cara, né? O preço da ação ali tá cara. Levando em consideração só o P sobre VP, você tem que repensar se vale a pena comprar naquele momento ou esperar o valor delas corrigir no mercado, beleza? Então a ideia é justamente fazer que quando você olha para esses números aqui, esses indicadores, você tenha em mente, como você tem referência, né, num exame de sangue, você tenha também referências para olhar se esses números aqui estão legais ou não, né? Então, fazendo essa analogia aí, você precisa de fato essas referências, né, que estão aqui nesse vídeo que a gente discutiu hoje. Se você está chegando agora, né, está entendendo aí como analisar uma ação e quer saber mais sobre como investir em ações, eu fiz esse vídeo aqui. Se você tiver interesse, só você clicar nele que eu falo um pouco mais a respeito de ações, a respeito de códigos de ações, a segurança em investir em ações e abrange um pouco mais aí desse mundo do mercado acionário, tá certo? Um abraço, fiquem com Deus.